Queridos amigos, irmãos, a minha saudação em nome de Jesus, rogando que haja amor, paz em cada coração. Hoje, por solicitação de algumas pessoas que nos têm acompanhado aqui nos nossos vídeos, nós vamos falar um pouquinho sobre a Santíssima Trindade. É, na verdade, um tema que muitas vezes não são compreendidos, porque as religiões tradicionais adotaram a Santíssima Trindade. E quando nós falamos da Santíssima Trindade, muitas vezes somos até chamados de hereges, porque não aceitamos a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas vale explicar, ou pelo menos emitir o nosso entendimento à luz da doutrina espírita sobre a Trindade. Na verdade, todas as culturas, e antes do cristianismo, nos tempos antigos, já se adotavam as trindades. Nós até anotamos aqui, para não perdermos a sequência, dos hindus. A trindade era Brahma, Shiva e Vishnu. Dos egípcios, Osíris, Ísis e Horus. Dos babilônicos, Ear, Star e Tammuz. Então eles tinham as suas divindades, as suas trindades. E Jesus nunca falou de trindade. Jesus nunca falou que ele e o Pai eram o mesmo. Então muitas vezes alguém diz, não, mas ele disse que ele e o Pai eram um. Exatamente. Ele era um, o Pai era um. Mas as pessoas não lembram quando ele disse, ou pelo menos não pensam, ele diz, sejais vós um comigo, como eu sou um com o Pai. O que quer dizer? Seja unido comigo, como eu sou unido com o Pai. Não o mesmo, mas tanto é que ele, em vários momentos, deixa muito claro de que ele é Filho de Deus. Eu quero até fazer essa colocação. Alguma pessoa até pergunta, então ele não era Filho de Deus? Exatamente, ele era Filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Filhos, eu vou colocar entre aspas por enquanto, mas todos nós somos criados por Deus. Pela grandeza espiritual de Jesus, pela sua evolução já pertencente à área crística, à esfera crística ou mundo celeste. Então, pensemos que ele foi um espírito criado muito antes da criação do planeta Terra. Isto segundo a ciência, o nosso planeta dista de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Vou repetir, 4 bilhões e 600 milhões de anos. Esse é o nosso planeta. Então, os espíritos nos informam que Jesus já tinha alcançado a esfera crística, já tinha feito a sua evolução em outros mundos e recebeu de Deus a incumbência para organizar, coordenar o nosso planeta. Por isso, nós da doutrina espírita o chamamos de o governador espiritual do planeta Terra, que é, segundo os espíritos, o nosso guia e modelo, o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir ao homem, de guia e modelo. Então, aí diz, mas está lá a Santíssima Trindade. Nós vamos falar rapidamente. 300 e quase 400 anos da era cristã, os cristãos viveram sem a Santíssima Trindade. Eram seguidores
do carpinteiro, do crucificado, dependendo de como eram conhecidos. Paulo, no ano 49, é que ele designa o movimento do seguidor do carpinteiro como cristianismo. E aqueles que o seguem, ele o chamou de cristãos. Isto surgiu com Paulo. E, por 313 anos, o cristianismo viveu na clandestinidade. Quando Constantino assumiu o Império Romano, ele liberou o culto cristão, que, se nós analisarmos, foi uma tática para o domínio dos cristãos. Ele declarou a liberação do culto cristão em 313. Em 325, ele convocou o primeiro concílio de Nicéia, e ali ficou estabelecido que Jesus era Deus. Houve as contraditas. Ário, que era presbítero de Alexandria, contestou veementemente essa ideia, que era uma ideia de Atanásios, mas foi vencido. E por esta razão foi excomungado e degradado. A partir dali, Jesus passou a ter a divindade decretada pelos homens. É um decreto humano do Concílio de Nicéia. Em 381, no primeiro Concílio de Constantinopla, se confirma a divindade de Jesus e se estabelece a Santíssima Trindade, elevando ou criando a ideia do Espírito Santo. Até a tradução da Bíblia para a Vulgata Latina, não existia a ideia da Santíssima Trindade. O que havia nos textos antigos era a palavra Espírito. Espírito bom, Espírito mau. Os discípulos assim entendiam, os apóstolos assim também entendiam. Quando eu falo discípulo, eu diferencio de apóstolo. Para mim, discípulo é o aprendiz. Então, enquanto Jesus vivia, eles aprendiam, eram seus discípulos. Após a crucificação, após o advento das aparições, do fortalecimento espiritual daqueles seus seguidores, eles assumem o apostolado, passam a defender o nome de Jesus com toda a devoção, com todo o desprendimento, com todo o amor. Aí nós vamos então entender o apostolado, que de uns nós sabemos com mais detalhes e outros com muito poucos detalhes. Mas aí nós vamos entender que a Santíssima Trindade foi uma criação do Concílio de Nicéia. De, primeiro, Nicéia, a divindade de Jesus, e de Constantinopla, a Santíssima Trindade. Aí, por que isto? Porque Roma, primeiro, a Igreja é Apostólica Romana. Deixa eu repetir. Igreja Católica Apostólica Romana. O cristianismo surgiu onde? Em Roma? Não. O cristianismo surgiu na Palestina com os judeus, alguns galileus. Foi ali que surgiu. Então a igreja cristã deveria ser, no mínimo, se tivesse a ser denominada, igreja cristã judaica. Porque, na verdade, quando nós ouvimos pregações das igrejas tradicionais, fica bem caracterizado o judaísmo, o cristão judaico.
ou judaísmo cristão, como queiramos, porque se prega com maior percentual o Antigo Testamento. É contra o Antigo Testamento? Não, não é isso que nós estamos falando. Nós respeitamos veementemente os nossos irmãos de outras igrejas, de outras religiões. Mas temos o direito de expor as nossas ideias, os nossos entendimentos. Não abro aqui um espaço para polêmica. Apenas emito o que eu aprendi com a doutrina espírita. E aí nós vamos analisando, então, a Santíssima Trindade. Deus é único, é o Criador do universo, é a inteligência suprema, não é antropomorfo. Já falamos aqui também. Deus é mais que o universo, porque é o Criador do universo, que é onipotente, onipresente e onisciente. E assim é que nós entendemos Deus, o Criador de tudo. Ah, mas Jesus então é nosso irmão? Sim. Se nós nos arvorarmos filhos de Deus. Eu vou ler aqui aos irmãos uma sequência, só para eu não perder a sequência, no Sermão do Monte, quando se diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram. Primeiro, o bem-aventurados que choram vem antes de os mansos, perdoe-me. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, entenda-se, limpos de pensamento, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Aí nós perguntamos a nós mesmos: eu sou pacificador? Eu levo a paz aonde eu vou? Onde eu estou, transmito a paz? Se isso for real, eu posso dizer: eu sou filho de Deus. Nós nos autodenominamos filhos de Deus pela fé que nós possuímos, pela crença ou pela certeza de Deus Criador e Deus Pai. Até porque Jesus, em determinado momento, ele diz: o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. É assim que Jesus se coloca para nós. Jesus nunca disse: eu sou Deus. Mas é tudo isso que eu faço, não é por mim, é por aquele que me enviou. Pensemos nisso. Certo dia alguém me perguntou o que eu achava mais bonito da Bíblia, mais e tal. Falei: Jesus. Eu disse: mas eu gosto mais de João 17, porque é onde Jesus fala que é Deus. E abriu a sua Bíblia e procurou, mas não encontrou. Porque lá não fala isto. Lá é taxativa a fala de Jesus, rogando ao Pai em favor dos seus discípulos. Por que não lemos corretamente? Por que não procuramos nos textos que nós estudamos a essência da mensagem do Cristo? Para que não condenemos outros irmãos, mas que tiremos as nossas conclusões e assim possamos transmitir, de acordo com os textos bíblicos ou evangélicos, a verdade do Cristo. Esta é a proposta.
colocarmos-nos como semeadores, para que a semente não caia no caminho e que os espíritos inferiores venham e a consumam, que não caia em terras pedregosas, para que crie a raiz, mas não alcance o solo e o sol a seca, que não caia em espinheiros, para que não sejam sufocadas e morram, mas que caiam em solo fértil, para que dela, em germinando, dê frutos, umas 100 por 1, outras 60 por 1, outras 30 por 1. Isto significa, todos nós podemos ouvir e aceitar a mensagem. Entretanto, em produzir, é de acordo com a nossa possibilidade, com a nossa conquista, com os nossos esforços. Se ainda produzimos 30 por 1, mantenhamos humildes, porém esforçados, para chegarmos a 60 por 1. E depois alcançarmos o máximo que é 100 por 1. Isto, queridas irmãs, queridos irmãos, amigos de todas as religiões, isto significa a evolução espiritual. Ninguém vai estar no mesmo patamar. Esse patamar entendamos como céu, se nos entregarmos a Jesus. Fala, Jesus, me salve. Aí eu já estou no céu. Ledo engano. Zaqueu teve que subir na árvore. Significa nós temos que subir para depois descer e trabalhar. Porque Deus atende as criaturas através das criaturas. Então, quando nós falamos de Santíssima Trindade, pensemos que ela, em termos evangélicos, não existe. É uma criação humana, uma forma de conduzir ou controlar os seguidores, porque é um dogma. A teologia criou vários dogmas para domínio dos chamados fiéis. A doutrina espírita nos recomenda a razão, raciocinarmos em tudo, para que nós possamos extrair do nosso raciocínio o que nos convém. Paulo dizia isso. Analisai todas as coisas, mas só retende o que é bom. É isso que nós trazemos nesta oportunidade. Mas a doutrina espírita não tem uma tríade ou uma trindade? Tem. É Deus, Espírito e matéria. Deus é o Criador. O Espírito, o seu ente criado, a sua criatura, ou se queiramos, o seu filho. E a matéria orgânica, a inorgânica. E nós, espíritos, animamos a matéria orgânica como instrumento para a nossa evolução espiritual. Que haja paz em cada coração. Muito obrigado.